Muito bom dia aos amados e chamados por Deus para conhecerem a sua perfeita vontade. Deus vos abençoe ricamente em tudo o que fizerdes. Discernimento. Bem, o discernimento é uma coisa muito necessária em todo o tempo da vida. Conhecer as coisas como elas de fato são, não como elas são apresentadas às vezes. Porque há muita falsidade, há muitas lisonjas, há muitos convites que são feitos não com amor, não com vontade, mas simplesmente para menosprezar, para envergonhar a pessoa. Agora, quem desfruta deste dom maravilhoso do discernimento, ele escapa. Mas sem o discernimento é fácil de ser enganado. É verdade. Veja bem, nós vamos falar um pouquinho a respeito de fatos que é necessário ter discernimento para conhecer. Do contrário, você é enganado facilmente. Mas tomemos algumas escrituras para que nós falemos algumas escrituras sobre discernimento, para termos uma base sólida. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Vejam bem, o tempo e o modo. O tempo de fazer e o modo de fazer. Discernirá tudo. O espiritual discerne, tanto o bem como o mal. Porque às vezes o mal pode estar camuflado de bem. O lobo pode estar vestido em peles de ovelhas. Estão vendo como é necessário você não avançar na lua pensando que é queijo? Avançar numa oferta que vai te dar prejuízo lá na frente, dentro do mundo natural. A oferta parece muito boa, até fora de padrões, mas medite sobre ela primeiro, dá um tempo, não seja afoito, porque aquilo pode te dar um prejuízo enorme logo ali na frente. Mas o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Coração do sábio, mas o coração do tolo, ele não vai discernir. Tomemos mais uma parte nas Escrituras a respeito do discernimento, como é necessário. Filipenses 1:10 diz assim: para que possais discernir, eu vou ler o 9 também, e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para você não ser ludibriado, enganado. Porque a simplicidade não quer dizer que você tem que ser tolo, não. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter conhecimento, ter percepção. Se aquela pessoa não está te levando para um buraco. A gente tem que falar essas coisas. Parece que tempo, eu observo os pregadores assim. Eu gosto de ouvir pregadores diferentes. Pastor Adriano, ele está com uma linha muito boa no seu canal, Discípulos de Cristo. Pastor Júnior tem a sua linha, o pastor Paulo Sérgio, lá de Londrina. E assim cada um. Depois eles mudam. Parece que Deus faz isso. Mas eu tenho mantido esse modo, não sei por quê, mas porque parece que é o tempo, né? Discernir o tempo e o modo.
quando Deus quiser, a gente muda a linha. Mas vamos aqui concluir Filipenses 1. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Eu amo tanto e sou tão mole, tão bobo e deixa ser enganado, cai no buraco, perde as coisas, tudo que você lutou, por falta de conhecimento e percepção. Eu confio muito nas pessoas. Confiar nas pessoas, você tem que amar a você primeiro. Esse é o amor correto, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, primeiramente, você tem que amar a si mesmo para amar o próximo. Como que você vai amar o próximo sem amar a si mesmo? Você não estará amando a você, nem a Deus. Porque se você não ama você, que é o templo do Espírito Santo, aonde que Deus mora? Em 4 paredes? Não, em você. Então, cuide de você, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Perceba então a necessidade grandiosa do discernimento. É necessário que nós lutemos por ele, para que possamos alcançar. Desta forma, nós estaremos prosseguindo vitoriosos na graça de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para que, pela prática, tenham as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então, discernir o bem e o mal. Agora, vamos ao que nós queremos falar um pouquinho, depois de chamar a vossa atenção para buscar este discernimento através do conhecimento da palavra. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, ou melhor, segunda carta de Pedro, né? Acho que eu falei Pedro mesmo. Capítulo 2, Pedro traz algo sobre os falsos mestres. Ele estava falando naquele tempo do passado. Olha a abertura. Mas houve também entre o povo falsos profetas. Então você está pensando que falsos profetas é fruto só agora do século XVIII, XIX, XX, XXI? Não, não é. Falsos profetas já existiram desde o Antigo Testamento. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora, o pior de tudo não é só que há falsos profetas, falsos mestres. O pior vem no verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Esses dias eu estava vendo algo, uma pessoa mandou uma carta para um canal do YouTube, uma irmã, levando a sua história do cativeiro bramita. Para que a mulher serve? Então, baseado no que ela aprendeu, ela serve simplesmente para servir o marido nas suas taras, nas suas loucuras, e jamais pode dizer um não ao marido. Bom, isso é parte de heresias. Isso é parte de heresia, como está escrito aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2.
Então ela escreveu ali para aquela dona do canal e ela leu a carta dela. Coisas que a gente já conhece, mas o que me estranhou é como que ela mandou para um canal que conta histórias das pessoas. Se vocês quiserem, depois podem pedir no canal que eu mando para vocês qual o canal que vocês podem ver isso. Quer dizer, são coisas que as pessoas relatam da vida delas, o que elas viveu por causa do fanatismo, sobre esse ensino maléfico, essa heresia destrutiva sobre a mulher. Nós já falamos isso aqui, vocês já ouviram. Então elas relatam sua história, a forma que foram criadas, como viveram, mas que pela graça de Deus conseguiram sair daquilo que se chama a mensagem do profeta. Agora, uma coisa é certa. O ladrão rouba e sai correndo, gritando, pega ladrão, pega ladrão. Então ele se torna uma vítima também. Faz o erro, rouba e sai correndo atrás do ladrão, quando o ladrão é ele mesmo. Então os falsos mestres são desta forma. Então eles usam o seu dinheiro, o seu poder, para acusarem, para dizerem que aqueles que saem, tem um slogan deles, né? Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Maior verdade, a Bíblia sempre é verdade. Quem é da verdade sai da mentira mesmo, não tem jeito. É sempre assim. Então, eles saíram. Agora, o falso, você tem que ter discernimento para discernir. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, amados filhos de Deus, é que deve haver essa prudência, este conhecimento, deve haver estas coisas em nós, a nossa vida deve estar sempre pausada nisto que Paulo escreveu em Hebreus capítulo 5. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. É facilmente enganada a criança, ludibriada, né? Qualquer coisinha convence-a. Então, cristãos que nunca crescem, nunca evoluem, contam um milagre ali. Se houve um milagre, se não houve, eles não querem saber. Falou que aconteceu, já se emocionam e gritam e já idolatram aquele pregador, é o curador divino, é aquilo. Para aí. Tem que amadurecer um pouco, gente. Tem que crescer no conhecimento de Deus. Tem que deixar de ser criança nesse sentido. Senão você vai ser enganado todo o tempo. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então eles usam uma tática, o ladrão usa uma tática, correr. Pega o ladrão, e sai todo mundo correndo, mas é o próprio ladrão se protegendo do ladrão, gritando, pega ladrão. Falsos mestres fazem isso. Mas Pedro está advertindo sobre essas heresias. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É desta forma. Nós não podemos viver mais nessas coisas de emoções, de milagres, mas viver pela palavra.
não depender de sinais. Eles pediram sinais para Jesus. Uma geração má e incrédula pede sinais, nenhum outro sinal vos será dado, a não ser do profeta Jonas. Se vocês não virem sinais, vocês não creem. Não sejais dependentes de sinais, porque isso tudo pode vir para enganar. Não fizemos nós maravilhas, não expulsamos os demônios, não curamos os enfermos. Jesus vai dizer, nem vos conheço. Então não se baseie nisto, você só tem um meio de se basear, colocar a sua fé na palavra de Deus. Porque muitos seguirão as suas dissoluções e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Não é isso que tem acontecido? Cadê o evangelho? Eles estão aí debatendo cor de parede de igreja, dizendo que a parede negra é do diabo. Tem base bíblica para um pregador colocar o seu discernimento hipócrita, mentiroso nisto? Teve um que diz, olha, se não tem luz na igreja, está escuro, se está escuro, acende velas, né? Antigamente eles faziam culto nas cavernas, será que lá era clarinho? Lá era clarinho as cavernas, tinha lâmpadas lá, o imperador de Roma mandava colocar tochas lá para iluminar eles, para fazer o culto, não era? Era apenas luz de velas. Exatamente. Deus só atua se tiver com cor branca lá na parede, cor amarela, cor azul e branca. Aí Deus atua. Se não for azul e branco, não tem o Espírito Santo, né? Hipocrisia. Deus tenha misericórdia de nós. Busque o discernimento, irmãos, e Deus nos dará ele. Em nome de Jesus. Amém.